Entre os dias 29 e 30 de setembro, acontece no Brasil o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, com uma série de temas de extrema relevância para esse novo normal que nós estamos vivendo. E justamente por conta desse novo normal é que o evento vai ser realizado de forma virtual pelo Grupo Conecta, e veja alguns temas que serão abordados por cerca de 10 mil mulheres que trabalham em 200 cooperativas no Brasil. Superação e resiliência, sucessão familiar, gestão financeira da propriedade e as perspectivas para o agronegócio no cenário político e econômico. Esses são alguns dos temas que grandes nomes do agronegócio, incluindo lideranças femininas importantíssimas desse setor, vão abordar então nesse encontro. Para a gente entender como é que vai ser esse encontro, o que a gente pode esperar, a gente convidou a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, e a Marielle Bife, consultora e referência em sucessão familiar aqui no Brasil, e ambas já estão conosco na tarde dessa terça-feira para a gente falar um pouquinho mais desse encontro. Muito boa tarde, Luciana, boa tarde, Marielle. Para nós é um prazer ter as duas conosco aqui para tratar de um evento tão importante como esse. Boa tarde, Carla. Para nós é que é um prazer, né, poder vir aqui dividir um pouquinho do quão prazeroso está sendo, né, produzir esse evento para essas mulheres do campo. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui pela primeira vez falando com vocês, né? Poder falar um pouquinho do evento, um pouquinho de sucessão familiar, um tema tão importante aí para as famílias do agro do Brasil todo. É isso mesmo. Bom, eu vou começar com a Luciana, então, Luciana, para a gente tentar entender um pouco dessa dinâmica do encontro desse ano, porque realmente o mundo atual exigiu uma série de outras necessidades, nos impôs uma série de desafios, mas que acabaram sendo combustível para a transformação importante que a gente precisava ter no nosso setor e na nossa vida, na verdade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como está planejado esse encontro, os nomes que a gente pode esperar ver entre os dias 29 e 30. Queria saber um pouco mais de você, então, como é que estão os preparativos e quais são as perspectivas. Isso, esse evento realmente traz aí um alento, né, no meio de todos os desafios que o ano de 2020 trouxe para nós. Ele seria um evento presencial, né, antes da pandemia, e nós até cogitamos passar ele para 2021, para que ele de fato fosse presencial. Só que aí as cooperativas, as produtoras, nossa, eu acho que é o momento de levar conhecimento, capacitação, porque foi um ano tão desafiador, onde a gente comunicou pouco com essas cooperadas, pouco com essas produtoras. Então, nós transformamos ele em evento digital. A gente inicialmente tinha como ideia aí em torno de 800 mulheres no presencial, e para nossa grata surpresa, estouramos aí mais de 10 mil produtoras com acesso para o evento virtual, e a gente veio recheando, né, e equilibrando o evento com a parte muito de gestão das propriedades, mas também tratando o lado humano dessa produtora, como que ela equilibra essa balança, e grandes palestrantes e grandes especialistas, né, tratando de temas tão importantes e relevantes para o dia a dia dessa mulher que está no campo. Então, a gente vai ter a nossa ministra Tereza Cristina falando sobre o cenário, né, do nosso agronegócio, quais são as perspectivas, junto com a Teca Vendramini, que é a nossa presidente da Sociedade Rural Brasileira. Nós teremos Alexandre Garcia com Roberto Rodrigues falando sobre o cenário político e econômico. Trazemos aí o grande, né, padre Fábio de Mello, tratando sobre a mulher sábia, edifica seu lar, sua propriedade e os seus negócios. Então, o cunho do evento, ele trata exatamente desse íntimo dessa mulher, mas também trata sobre gestão. A Marielle Bife, que está aqui com a gente, vai falar sobre sucessão. Nós teremos Ticiane Figueiredo falando sobre crédito, Adriana Stais falando sobre o florescer da mulher no campo. Nós teremos aí Roberta Páfaro com André Cordeiro, trazendo um agrotalk, aí, um talk show para dentro do evento. E muitas cooperativas e produtoras participando de painéis, né? Nós teremos o Léo Chaves trazendo a arte de se reinventar, né? Eu venho falando sobre a incrível arte de se encontrar propósito, né? Porque eu acho que a mulher, quando ela exerce essa quantidade de papéis, ela precisa de fato ter encontrado o seu propósito no campo. E eu acho que a Mari tem como desafio aí trazer
os jovens, né, para esse processo de sucessão, que eles encontrem de fato o propósito no campo. Então está sendo muito gostoso, Carol, tá assim um momento único para a gente desenvolver um trabalho fantástico e entregar um grande evento para essas mulheres que merecem muito. Antes da gente trazer a Mari para mais dentro da conversa, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Luciana? E a gente falava como é importante trazer uma referência da sociedade urbana, como o padre Fábio de Mello, que é hoje um homem das redes sociais, né? É uma nova geração de líderes, né? Extremamente importante. E é um líder muito reconhecido pela sociedade urbana. Vai ser extremamente importante trazê-lo para um evento de agronegócio, para que ele possa não só passar a sua mensagem, mas receber a mensagem do setor agropecuário e também passá-la adiante, né, Luciana? É exatamente isso, assim, ele é uma referência para nós, né, um padre empoderado, né, onde ele traz aí mensagens muito significativas e que ele alcança muito as pessoas, então ele toca, ele tem esse dom, né, eu falo que poucos palestrantes, eu sou palestrante, mas eu digo que poucos palestrantes têm o dom de tocar a alma do outro, né, de entrar de fato naquilo que a gente precisa discutir. E ele sendo tão admirado no meio urbano, eu acredito que ele consiga também reverter alguns cenários que a gente tem e até de imagens que o agro tem e que necessita ser desmistificada, né? O agro, na verdade, ele é hoje extremamente preservador, né? Então eu acho que ter pessoas que são referências urbanas dentro de eventos do agro contribui muito para a nossa imagem, solidifica a imagem de fato do agro e ajuda que a gente tire aquela impressão que de fato as pessoas que pouco conhecem da nossa realidade têm. Sem dúvida. Então acho que vai contribuir muito, mas eu acho que ele traz de melhor, Carol, assim, para o evento, é a capacidade de tocar no íntimo, é falar sobre espiritualidade. Nós não estamos falando de religião, não estamos falando de crenças, mas a gente está falando de espiritualidade, que a mulher do campo ela é muito voltada para a espiritualidade, né? Então, e isso traz equilíbrio para a vida, né? O propósito, a espiritualidade, a profissão, a carreira, né? Os negócios. Então, eu acho que ele traz essa pitada de equilíbrio que o nosso evento tende a contribuir com essas mulheres do campo. E se a gente olha para as mulheres do campo e mais especificamente para as mulheres cooperativistas, elas estão muito inseridas no atual momento, onde há uma necessidade de haver um cooperativismo muito grande no setor para a gente mudar justamente ou para a gente enfrentar esse desafio de imagem que a gente tem pela frente aí, quando a gente fala do agronegócio brasileiro, né, Luciana? É isso mesmo, se a gente pensar, né, eu sou defensora do cooperativismo, o cooperativismo ele nasce da primeira revolução, né, industrial. Nós estamos passando pela quarta revolução e agora enfrentando aí um dos grandes desafios da nossa era, do nosso tempo. Então, o fato de descobrir que com união a gente consegue superar isso mais fácil, é tudo que dentro da filosofia do cooperativismo a gente prega, né? Então, eu acredito que seja um dos caminhos, né? E um dos caminhos mais importantes para a gente seguir. Sem dúvida. Eu vou chamar então a Marielle para essa conversa, Luciana, porque também como ferramenta para a gente encarar esses desafios, né, Marielle? Eu imagino que a gente tenha as novas gerações aí como uma grande ponte para a gente fazer essa conexão e terminar com essa polarização de sociedade urbana, sociedade rural, talvez esteja nos jovens, né? E quando eu falo nos jovens, eu venho ainda bem antes da sucessão familiar, Mari, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente trabalhar essas informações e as boas informações, as boas agendas do agronegócio na educação de base, para que sejam jovens bem formados, para que a sucessão familiar aconteça com mais naturalidade e talvez com mais força para mudar essa imagem, né? Perfeito, Carol. A educação transforma, né? Eu sempre falo isso, assim, independente da gente falar do campo, ou da cidade, ou de que frente a gente quer abordar, a educação é que abre os caminhos, é que tira a gente dessa visão comum, né?
Então, falando do campo, às vezes a gente bate tanto na tecla de que o campo tem que se comunicar melhor com a cidade, eu falo, olha, às vezes o campo tem que se comunicar bem com o campo também. Então, às vezes falta muita comunicação interna, dentro das famílias, dentro do próprio negócio, melhorar a comunicação dentro da empresa, do agro, né? Dentro da propriedade rural, que precisa, às vezes, ter uma cara de empresa mesmo. Então, a gente precisa reforçar essa estrutura, como você bem mesmo colocou, reforçar essa base da educação, tornar o campo atrativo, tornar a empresa atrativa para que o jovem sinta vontade de participar, sinta vontade de pertencer ao campo, porque aí ele mesmo vai ser o cartão postal do campo para a cidade, e aí a gente vai ter, com certeza, um agro com uma visibilidade muito mais positiva, né? Então, a gente consegue transmitir uma mensagem muito mais clara e muito mais assertiva quando a gente tiver essa base mais alinhada, né, Carol? E Mari, como é que tem sido esses processos de sucessão familiar nesses últimos anos? Eu vejo, eu estou no agro há pouco mais de 10 anos e vejo que hoje os jovens querem muito mais ficar no campo e aprimorar as propriedades e mudar a gestão, trazer uma gestão mais detalhada, mais eficiente, do que a gente via há alguns anos quando os jovens buscavam, né? Era aquele discurso, né? Sair da roça para buscar uma condição melhor de vida. Hoje isso mudou completamente, deu um giro de 180 graus, né, Mari? Com certeza. É porque a gente tem um campo muito mais tecnológico, né? Deixou de ser braçal, então se tornou muito mais atrativo. E fora isso, a gente tem muito mais acessibilidade. Você tem tecnologia, não só a questão de tecnologia de máquina, mas você tem internet no campo, então você tem ali vários outros recursos, a própria questão de infraestrutura. Então, antigamente, para você chegar, vamos pegar aqui no Mato Grosso, a gente, para fazer 150 quilômetros, era estrada de chão, então você demorava 3, 4 horas. Hoje você tem, tudo asfaltado, às vezes até na porta da fazenda. Então, isso aí é muito mais atrativo, não só para o jovem, né? Até para o próprio produtor, isso facilitou muito mais. Hoje ele não precisa, às vezes, se deslocar para pagar uma conta. Lá da fazenda ele consegue fazer tudo com a tecnologia, com a conectividade. Então, com essa evolução, o campo se tornou mais atrativo. O jovem hoje, ele enxerga o campo como uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então, não é mais aquilo que o pai fazia. Eu venho de uma família de produtores, meu avô foi produtor, meu pai. Então, assim, você viu o pai sofrendo, às vezes, ali em cima de uma máquina, né? Trabalhando duro para ganhar pouco, às vezes, né? Então, assim, hoje você vê uma perspectiva, é um negócio que pode crescer, que pode evoluir. Você coloca tecnologia de ponta, você vê o negócio prosperar. Então, o jovem, com essa ânsia dele de crescer, né? Com essa celeridade dele, que ele quer ver as coisas acontecerem muito rápido, ele quer voltar, ele quer fazer, ele quer transformar a propriedade. Então, isso é uma mudança aí nesses últimos 10, 15 anos, muito radical porteira dentro, né? A gente ainda tem, eu sempre falo assim, o campo ainda tem os extremos. A gente tem um campo muito tecnológico em algumas pontas, né? Propriedades muito tecnológicas que são referência aqui dentro do Brasil, mas a gente ainda tem um campo um pouco resistente, de famílias mais tradicionais, lá que o avô, o pai que estão na gestão, tem um pouco de aversão à tecnologia, tem um pouco de dificuldade ainda de incluir esse jovem no processo, tanto de gestão, para participar da gestão, para incluir no processo de sucessão, mas isso também é uma quebra de paradigmas, é uma questão cultural que você vai mudando aos poucos. A própria mudança do mercado, do cenário, faz com que essas pessoas também enxerguem que as coisas estão evoluindo e que se elas não mudarem a forma de trabalhar, não mudarem a forma de pensar, daqui 3, 5 anos elas não vão estar mais competitivas, né? Ela vai olhar para o vizinho dela, vai ter um formato de trabalho totalmente diferente do dela, então ela vai falar, opa, o que eu estou fazendo ainda da mesma maneira de que 20, 30 anos atrás? Então, assim, as coisas vêm mudando muito rápido e o campo também está acompanhando essa mudança. Porém, a gente ainda vem caminhando em alguns momentos um pouco mais devagar do que o avanço da tecnologia. Eu até hoje estava conversando com um executivo e eu estava contando para ele que aqui no Mato Grosso a gente tem grandes propriedades, diferente de alguns lugares do Brasil, mas a gente tem um produtor grande que às vezes anota ainda tudo com giz na tampa da caminhonete, assim. E isso é uma realidade. Tem que ser mudado? Tem que ser mudado, mas também não adianta você chegar lá para ele e falar, ó, o que você está fazendo está errado. Ele vai falar, eu fiz isso a vida inteira e deu certo, porque o meu negócio está de pé. Então, a gente tem que ir fazendo isso devagar, gradativo. E o jovem tem que entender
que por mais que ele tenha razão em algumas coisas, que ele entende desse mercado alucinado, né, desse mercado celery, que é o agro, que muda tudo muito rápido, ele tem que ter paciência e tem que ter respeito por uma história que foi construída também, né? Eu costumo, aqui às vezes com os meus colegas de notícias agrícolas, né, alguns mais jovens do que eu, outros mais velhos, eu tento trazer justamente esse comparativo, né, Mari? Uma terra mais fértil, né, ali. Os jovens, toda semente que você jogar ali, floresce, brota. A diferença é o que você vai colher. Aí você vai ter que cultivar para colher aquilo que você está esperando. Agora, quando as mentalidades, né, já passaram por outras revoluções, por revoluções tecnológicas, por revoluções agrícolas, por revoluções políticas, é mais difícil de você trabalhar aquela terra, né, Mária? Ela tá mais... ela já foi mais trabalhada, ela tem, né, menos espaço para que ela se abra. A gente vai ter que usar ali ferramentas e mecanismos que sejam, de fato, eficientes para cada tipo de pessoa, para cada geração. Isso que é esse o processo da sucessão familiar? Perfeito, é isso mesmo. E às vezes as pessoas estão ali no meio do conflito, né? A gente fala muito que a sucessão, um dos pontos mais desafiadores assim do processo de sucessão não é a estrutura da sucessão jurídica, patrimonial, é a gestão de conflitos, né? Essa diferença de gerações, é o posicionamento, é essa organização do pilar da família mesmo, do núcleo familiar. E eu sempre falo assim, as famílias têm que entender que de uma geração para outra vai ser o modelo de gestão vai ser diferente, como vai ser minha para minha filha, para cada um para os seus filhos. A gente está em tempos diferentes, nós temos formas de pensar diferentes, mas a gente tem que entender que são trabalhos complementares. Da mesma maneira, quando a gente fala de gênero, né, de homem e de mulher, são trabalhos complementares, nunca vai ser uma disputa. Então, a gente tem que entender que ninguém está chegando para tirar o lugar do outro, entender que quem chegou primeiro fez todo um trabalho e também tem o merecimento daquele trabalho, e tem que ter o reconhecimento por aquele trabalho e também tem muito a somar. E quem está chegando agora, por mais que não tenha tanta experiência por conta de talvez da juventude, de poucos anos, mas tem uma experiência que essa geração nasceu na tecnologia já. Então a tecnologia ela é um outro cenário, é um outro mundo, a gente está vivendo uma outra realidade, né? Antigamente você demorava 10 anos para descobrir alguma coisa, hoje em dia você entra num minuto na internet e você tem a resposta. Então a gente está vivendo mundos totalmente diferentes. Então vamos complementar, pegar o que cada um tem de bom e unir isso e levar para dentro da propriedade para que a propriedade cresça com a união dessas duas gerações, né? Então acho que é isso que a gente tem que pensar, não entrar no conflito da geração, é aproveitar o que cada uma tem de bom para fazer com que a propriedade ela evolua cada vez mais, cada um dentro da sua experiência. Quem tem experiência, como você falou aí, passou por vários momentos, política, momento difícil, crise financeira, usa essa experiência, né? Usa isso como uma bagagem positiva para que quando passa por um momento difícil já tenha essa construção, essa bagagem construída, e essa turma nova traga essa mudança de cenário, né? Traga esse mundo novo aí todo descoberto para essa geração mais antiga, um pouco mais resistente, e complementa isso, que eu acho que é o casamento perfeito. Pois é. Agora, trazendo a Luciana de volta, Luciana e Mari. Vamos ouvir primeiro a Luciana, depois a gente complementa com a Mari. Acho que com todo esse cenário que a Mari acabou de descrever, né, Luciana, é impossível num encontro de mulheres, né, que hoje tem determinado papel no setor do agronegócio e nas propriedades rurais, também papéis muito mais atuantes do que a gente via há algumas décadas. É indispensável um tema como a sucessão familiar para um encontro como esse, né? Eu fico encantada escutando a Mari falar, né? Porque você consegue visualizar tantos desafios. E aí você imagina o seguinte, que essa geração que vem encontra, né, a resistência do modelo tradicional para o que ele acredita ser o modelo ideal, né, mais tecnológico. Você tem a mãe no meio disso, né? Onde ela tem que equilibrar entre ser mãe e dar o suporte para o filho nesse processo de sucessão, mas ser esposa e também estar ao lado do marido, porque viu toda vamos dizer assim, aquela estrada pavimentada, ela ajudou a pavimentar essa estrada, então ela valoriza muito
toda a referência e tudo que esse homem do campo trouxe de dificuldade, venceu desafios. Então, ela fica ali num papel complicado, né, Mari? Então, ver a Mari falando disso, eu acho que traz esse senso assim, precisamos tocar nesse assunto, né? Duas gerações que se complementam, nós temos essa geração milênio entrando, que já veio na era digital, né, que para ela é tudo muito mais simples, e algumas propriedades ainda na geração baby boomer, não está nem na X, né? Então, eu acredito que trazer conhecimento para essa mulher, para que ela faça essa transição, para que ela ajude os filhos a entender a história, a compreender e valorizar o que o pai passou, mas também trazer o complemento de que onde o pai tem que entender que o filho é de uma geração diferente, que pode contribuir muito para a lavoura, para o crescimento, né, para a sustentabilidade do negócio. Então, é perfeito, eu fico aqui babando vendo essa loirinha falar, e eu acho que é isso mesmo. Precisamos de mais fóruns onde isso seja discutido para dar suporte para essa mulher conseguir fazer essa transição da melhor maneira possível. Mari? Perfeito. E eu acho que cada vez mais a gente tem que fomentar o que a Lu falou, é perfeito, casa muito com o que eu acredito, fazer com que a mulher, além desse papel de mediadora, a gente vê muito assim, ó, durante o processo de sucessão, a mulher às vezes entrando só para mediar o conflito. Sim. E às vezes ela deixa de exercer um papel muito importante, que é entrar no processo desde o começo, porque ela tem uma capacidade tão grande de participar da gestão, porque ela tem uma visão sistêmica. Além de tudo, ela tem, como você falou, toda essa bagagem de ter participado com o marido da construção do negócio, da propriedade, de ter essa sensibilidade de olhar para o filho e entender que ele tem potencial, e de olhar para o marido e ver a experiência. Então, ela consegue fazer, de ter esse olhar e conseguir equilibrar essas habilidades. E também a mulher, ela tem uma organização que às vezes o homem não tem. Então ela consegue colocar as pessoas nos lugares certos e consegue administrar melhor essas questões. Então é muito importante, eu sempre ressalto muito isso quando eu vou falar com mulheres. É importante a mulher participar de todo o processo. Ela não precisa estar 100% na gestão, mas é importante que ela esteja participando da gestão, que cada vez mais mulheres assumam as suas posições dentro da gestão das propriedades, ou junto com os maridos, ou com os filhos, ou sozinhas. Às vezes depende de cada fazenda, cada propriedade tem uma realidade, mas assim, que estejam caminhando junto com as famílias, porque isso é muito importante, porque se a gente pensar, a mulher estando junto, ela consegue equilibrar a harmonia familiar e o lucro dos negócios. Isso é muito importante pensar. Se ela está só como mediadora, em algum momento ela pode deixar alguma coisa a desejar. Ou ela abraça demais a família, ou ela pensa muito com a cabeça do negócio. Então, se ela está caminhando junto na gestão e ela está também fazendo esse papel de mediação, ela consegue fazer esse equilíbrio e ela vai ter harmonia nas duas pontas. Então, isso é muito importante também, né? Bom, meninas, assim, é uma aula, né? Poder conversar com vocês, poder ter vocês duas aqui conversando comigo, trocando essas ideias, trocando principalmente essas experiências. Para mim é um prazer recebê-las. Espero ter mais vezes vocês aqui, que a gente possa fomentar aqui no Notícias Agrícolas também temas como esse, que são determinantes para que o agronegócio continue prosperando, né? Trazer toda essa conectividade que o Grupo Conecta propõe, mais a experiência da Marielle e de outras grandes mulheres que vão estar nesse encontro, como a própria ministra Tereza Cristina, que hoje é um grande orgulho para nós mulheres e para nós mulheres do agro, e mais do que isso para nós brasileiros de uma forma geral, que essa mulher é uma grata surpresa, né? Para a gente desse novo governo. Já avançamos muito com a ministra Tereza Cristina, o padre Fábio de Mello, a Teca Vendramini, que é outra grande referência no agro, e mais a Lilian, né, que vai ser também minha colega de comunicação no agro, que vai ser a mestre de cerimônias. Eu agradeço muito pela companhia de vocês duas. O Notícias Agrícolas é a mídia oficial desse evento e nós temos muito orgulho de fazer parte disso. Então, muito obrigada. Muito mais vezes quero ter vocês duas aqui comigo e com toda a nossa equipe para que a gente possa falar mais sobre o encontro, falar mais sobre esses temas que são tão importantes. Muito obrigada mais uma vez. Luciana?
Eu que agradeço aí, viu, Carol, pela oportunidade e pela parceria, né? Ter o Notícias Agrícolas como mídia oficial, eu acho que é unir forças para levar essa comunicação e esse nível de informação para as mulheres do campo. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar no site do Grupo Conecta, né? Para fazer a inscrição e acompanhar essas palestras maravilhosas que foram pensadas cuidadosamente para trazer esse aconchego para o campo. Maravilha. Luciana, parabéns principalmente por trazer humanidade para esse evento, pensar nisso, pensar na mulher como, e em todo produtor que puder acompanhar, quiser acompanhar esse evento, como uma pessoa antes de tudo, né? Que tem as suas crises pessoais, os seus problemas, as suas dificuldades, como pessoa, né? Como ser humano. Isso é tão importante para que o que a gente se propõe a fazer dê certo, né? Então, parabéns por essa iniciativa, por trazer pessoas que vão agregar tanto nessa parte humanizada do evento, viu? Muito obrigada mais uma vez. Mari? Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. E foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. Meninas, excelente tarde de terça-feira para vocês. A gente continua conversando e, mais uma vez, todo o apoio do Notícias Agrícolas, não só a esse evento, mas ao cooperativismo feminino e todo o papel das mulheres dentro do agronegócio, que juntas somos sempre melhores, né? Com certeza. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Um abraço. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conosco estiveram, portanto, a Luciana Martins, diretora executiva do Grupo Conecta, e a Marielle Biff, consultora em sucessão familiar, para falarmos sobre o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, que acontece entre 29 e 30 de setembro. Grandes nomes falando de grandes temas com essa promoção, um evento virtual. É claro, né, em época de pandemia do novo coronavírus, tem que ser dessa forma. Se você quiser mais informações, agenda completa e se inscrever no evento, basta você acessar o site do Grupo Conecta, como disse a Luciana, que é GPO Conecta, Conecta simples como a gente fala, conecta.com.br. Esse material já está no Notícias Agrícolas e esse link vai ficar junto da entrevista da Luciana e da Marielle para você que queira se inscrever neste evento. Mais uma vez, volto a dizer, o Notícias Agrícolas é a mídia oficial do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas e apoia muito fortemente uma ação como essa que trabalha principalmente pelas pessoas do agronegócio, independente de gênero, pelas pessoas, né? É isso que a gente tem que continuar fomentando, não só no Notícias Agrícolas, mas na nossa vida, não é verdade? A gente fica por aqui com esse boletim na sequência. Fique atento porque tem Mercado do Café, as quedas que foram observadas na Bolsa de Nova York nessa terça-feira, com a Virgínia Alves entrevistando o seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais. É um instante só, a gente volta já.